O Manchester United precisa de uma reformulação urgente na próxima temporada. Analisando o jogo contra o Newcastle, me fez pensar qual a solução o United pode encontrar a partir da próxima temporada. Vamos discutir nesse vídeo. Partindo para o campinho tático aqui, o Mendy foi um goleiro, desse jogo contra o Newcastle, após as falhas do Naná, que é o que eu vou falar mais para frente sobre essa reformulação do United, Então, basicamente, assim, o Yoho foi o central esquerdo, o Mazraoui, que jogou em todas as posições praticamente no United, está jogando de central direito, já foi lateral esquerdo, já foi lateral direito. O Lindelof, aqui que está um momento interessante. Lindelof, de costume, era para ser esse zagueiro central numa linha de 3, Mas aí ele deslocava para uma espécie de primeiro volante ali, junto com o Gart, para se associar ao Gart. E a ideia era fazer a saída pelo centro, só que o Isaac acompanhava muito bem essas descidas do Lindelof, Então a ideia era baixar no Lindelof, para o Lindelof criar situações de jogo. Mas aí o Newcastle encaixava o Isaac no Lindelof, o Bruno no Yoho, o Joelinton no Ugarte, o Barnes no Mazraoui, e assim ia ao decorrer da partida. Então o que o United fazia? Era obrigado a chutar essa bola para frente, fazer lançamentos longos. Por exemplo, o Mazraoui no Bruno, o Bruno baixava um pouco, mas o Trippier acompanhava. Se a bola viesse no Garnacho, ele descia, o Bana acompanhava. Então o Newcastle conseguiu neutralizar bem a equipe do United, que no começo da Mourinho no United, a formação principal não era essa variação de zagueiro indo para volante para poder fazer a saída, geralmente o United já jogava assim, como era o do Sporting, Lindelof, Mazraoui e Yoho, como se fossem os três zagueiros do Sporting, e aí o Eriksen, que seria obrigado a baixar um pouco mais para fazer junto com o Gart, ser um jogador para descer mais ali, fazer a função de volante. E aí o Bruno seria como se fosse o Pedro Gonçalves, que é o Pote, o Zirkzee seria o Gyökeres, o Garnacho seria o Trincão, o Amai seria o Nuno e o Dalot seria o Guéni, que é o que está mais se destacando agora. E aí geralmente usa um lateral mais baixo e um lateral mais alto, ou necessariamente não os dois altos ou os dois baixos, Mas no United o Dalot era que descia mais. Vou mostrar essas fotos com os frames para a gente ter um entendimento melhor da partida. Aqui é uma situação muito corriqueira no jogo, em que o Mendy tinha a posse da bola com o goleiro e o Isaac poderia tanto pressionar o Lindelof como pressionar o goleiro, obrigando o United a pensar mais rápido o jogo. Aqui, um frame exatamente como o Lindelof junto ao Gart. Você vê o Joelinton ali encaixado no Gart, o Isaac no Lindelof, mas de olho no goleiro também, não deixando o United criar a partir de sua defesa, não ter conforto. Tonali no Eriksen, Bruno no Yoho, exatamente como estava no campinho. Mais uma situação aqui, Aqui explica como o Lindelof ficava realmente no círculo central defensivo. E ali, muita pressão do Newcastle. O Newcastle jogando em casa, gente. Essas goleadas que vocês veem na Premier League acontecem porque o adversário não sabe o que fazer. E é justamente também por isso que o Newcastle cansa na metade da temporada. Não tem jogador que resista também à pressão, a não ser que você tenha um elenco muito farto. Então, o Newcastle pressiona muito quando joga em casa. A gente vê aqui a dupla Lindelof e o Gart. Pressão, mais uma pressão aqui do Newcastle, todo mundo encaixado. Então, assim, o que o United podia fazer? Ele só tinha despachar a bola, ou então tentar sair com os volantes. E aqui, justamente o Lindelof, os 23 minutos com a posse da bola, aqui ele tinha acabado de receber a posse, com 23 e 7 segundos já está o Gart dando um chutão para frente, porque não resistiu à pressão. Aqui está o Tonali, está o Joelinton, está o Isaac um pouco mais próximo ali, já tem o Bruno chegando aqui no Eriksen. Então, assim, marcação muito encaixada individualmente e uma pressão muito grande. Você pega aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores assim no campo de ataque, ou seja, é uma pressão muito intensa. E aí, aos 23 e 14, já está o Trippier dando passe para o Isaac. E aí eu quero destacar também a negatividade do jogador, que é o Lindelof. Ele tenta adivinhar o que o Isaac vai fazer, ele salta para trás, aí o Isaac salta para frente. E aí, nesse meio intervalo em que ele salta para trás, o Isaac já consegue dar o passe para o Tonali infiltrando. Algo que me chamou a atenção aqui é a linha defensiva, 5 defensores muito compacto. Então, assim, parece que meio que sem funções, exatamente. É uma compactação desnecessária nesse caso aqui. Um jogador consegue infiltrar muito bem nessa linha de 5. E aí a finalização para fazer 1-0 no placar. E aí, o United, mesmo conseguindo um gol, do Garnacho, ainda ficou preso nessa pressão do Newcastle, que foi a tônica do jogo. E aí despachava por Zirkzee. O Zirkzee não conseguia reter essa posse de bola, nem o Bruno, muito menos o Garnacho.
Então, ó, diversos frames do United sendo muito pressionado, marcação encaixada. Aqui eu destaco maneiras individuais de marcação, como que os jogadores do United me questiona muito. O que fez muito eu falar sobre esse vídeo é os jogadores em si, individualmente. Aqui o Dalot tá um drible assim, extremamente desconcertante do Livramento, uma situação de 1 contra 1 ali, sabe, facilmente abatido, o jogo tava 1-1. Eu acho que foi um drible bem fácil, então faz me questionar a qualidade dos jogadores, que resultou no gol, né? Esse drible aí. Acabou sendo um gol de 2-1 ali da equipe do Newcastle. Aqui, individualmente falando de cada nome do Newcastle, como a pressão estava bem encaixada, se manteve aos 50 minutos de jogo, né? Ou seja, no segundo tempo. E o United, assim, parece que a situação acontece e o United não consegue sair. Vai ficando mais difícil e o United vai se acomodando mais ainda. Parece um time muito sem ideias. Então, o Amorim não conseguiu se desvencilhar da marcação do Newcastle. Aqui é um lance em que o Zirkzee, a bola vem para ele, mas o Trippier já está em cima, já está marcando ali, já conseguiu se antecipando na marcação. E aí, mais uma vez, erro individual, cara. Aqui é o Mazraoui com a posse da bola, ele erra individualmente, o Barnes recupera e faz o gol de 3-1. Aí o Baindi vai e erra também, vai tentar um passe, bate na cabeça do Joel, então sobra pro Bruno Guimarães. Aí 4-1, pronto, aí já desestabilizou tudo, já acabou a equipe do United. E aí, cara, vamos falar sobre qual a expectativa para a próxima temporada. Eu montei uma equipe aqui ideal, gente, é só uma equipe, um esboço, tá? Pensando financeiramente falando na equipe do Manchester United e em como eu acho que essas peças seriam importantes para a equipe alavancar na próxima temporada, né? Pelo menos brigar por competição europeia, o que é muito distante da realidade do United nesta temporada. Bom, aí eu fiz uma simulação com alguns jogadores do Manchester United que poderiam agregar algum valor na próxima temporada. Isso aqui é sendo bem realista, tá? Não uma taxa exorbitante de dinheiro gasto, que é o que o United faz muito e rende pouco. Por exemplo, o Diogo Costa, acho que é um goleiro muito visado nessa próxima janela, bom com os pés, destaque aí do Porto. Um goleiro que vai ser muito disputado, eu acho que o United pode entrar nessa briga, tem dinheiro, como eu falei, então seria um goleiro adequado para a equipe aí. E uma outra sugestão seria o Kelleher do Liverpool, que é um goleiro que provavelmente vai sair, o Liverpool tem o Alisson e o Amardashvili. Não sei se acontecerá essa transferência de rivais, mas enfim, é um goleiro ótimo com a posse também, seria ideal. O Bissek, que a princípio a Inter, alguns rumores de que a Inter não vai ficar com ele, ou não deseja um valor alto por ele, né? Um jogador que estaria avaliado em mais ou menos 30 milhões de euros no mercado, um ótimo zagueiro, fisicamente evoluído, alto, tem quase 2 metros de altura, forte. Seria bom para fazer essa saída de 3 ali. E aí tem o Lisandro também como alternativa para os titulares, acredito que em forma seria titular. Aí o Bissek poderia ser o central ali, o primeiro ali da linha de 3. Ou o Bissek poderia ser empurrado para a direita, junto com o Yoho. Seria a alternativa para ter esse trio de defensores. O Hillman é uma opção porque trabalhou com o Amorim no Sporting. O Gart manteria ele na equipe junto com o Maina, e ia pensando em não gastar tanto, não pegar 2 volantes assim de uma vez só, porque esses dois aqui ainda está sendo questionado, ao meu ver, na equipe do United. Casemiro eu coloquei porque poderia sair o Eriksen, esses em X que eu coloquei, caso saiam do clube, né, é o mais inclinado a sair caso venha essas contratações, ao meu ver, tá, galera? Isso aqui é um ponto bem pessoal. O Geni Katamo é o jogador que jogou também com a Amorim no Sporting, então seria um ala ali ideal para substituir o Dalot ficaria como reserva, que a princípio de titular não me convence tanto. Do outro lado tem o Leão que vai chegar na próxima temporada, né? Diego Leão. Tem o Amais que tem se destacado por agora, no momento que eu faço esse vídeo é o lateral barra ala ideal no sistema da Amorim, já por agora. E o Dorgu também acabou de chegar. Aqui eu coloquei o Job Bellingham como uma contratação, ser um apoio ali do Bruno, justamente porque se destacou na Championship. É muito bom, muito boa a Championship do Bellingham. E barato no mercado, né? Acredito que custa ali entre 25, no máximo 30 milhões de libras. Seria um jogador para agregar, jogar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E o lado direito, justamente, eu coloquei o Belmont, porque 18 gols na temporada, 6 assistências. Um ótimo nome que seria para o United, o Belmont. Acho que, assim, jogador já da liga, mais adaptado, jogaria tranquilamente na equipe do United, fazer esse papel de meia, um ponta que cai pelo centro de jogo, né? Poderia ser tanto um falso ponto ali, como um cara que ataca mais ali dentro da área. Então acho que o Mbeumo seria ideal. O Osimhen,
no lugar do Zirkzee. Então tudo aqui que está em X chegou em Mbeumo, sai o Mount. Chegou o Osimhen, sai o Zirkzee ou sai o Højlund. Mas eu acho que o Zirkzee é mais inclinado a sair do que o Højlund. Então ficaria um cobrindo o outro. Então se chegou o Osimhen, tem que sair alguém. Chegou o Jude Bellingham ou o Rashford. Não sei se vai sair ou se vai ficar. Para ter um ponto de interrogação justamente por isso. Mas o Garnacho, qualquer 50 milhões de libras, 60, despacharia tranquilamente no Garnacho. O Shaw, anos e anos de United, mais lesões, mais atuações, mais fora da temporada do que dentro, então, justamente por isso, já tem 3 alas esquerdas para quem mais um. Lindelof, não tem condições de manter o Lindelof, nem muito menos o Evans. E o Onana também, eu acho que está muito inclinado a sair, justamente pelas suas atuações. Caso chegue um goleiro de ponta, necessariamente precisa ter um goleiro de alto valor de mercado no banco, né? Então, assim, o Onana, qualquer proposta aí boa que pintasse, o United poderia despachar. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida sobre Eriksen ou Casemiro, mas acredito que o Eriksen pode estar mais inclinado a sair do que o Casemiro. Mas ambos não me convenceram nessa temporada também. Então, assim, o meu 11 ideal seria esse. O De Ligt, que ele faz mais uma linha ali, um zagueiro central, melhor do que um zagueiro aberto na esquerda ou na direita. Eu acho ele mais xerife para isso. O Maguire também é ótimo nisso daí com a posse. Apesar do Maguire não ser tão confiável, né? O problema do Maguire é não ser tão confiável. Mas ele é bom de central ali. O Bissek com o Yoho, ou o Bissek fazendo a ponta esquerda também, a central esquerda com o Lisandro. Aí o Ruiman com o Ugarte ou com o Maino. Dorgu, Leão a mais, a depender de quem vai terminar a temporada melhor ou quem vai começar a temporada melhor no caso, né? Que o Leão vai para chegar. O Bellingham como alternativa, o Osimhen, o Mbeumo e o Geni Katamo. Cara, eu acho que esse time seria ideal para começar uma reformulação. Não é um time que assim, nossa, é um time perfeito para o United começar a temporada disputando tudo. Não vai. Isso aí não vai acontecer de jeito nenhum. A pessoa já pode botar o pé no chão. E muito menos acho que vai acontecer as contratações, tá? Uma contratação que, ao meu ver, chegariam 7 e sairiam 7 jogadores. Então, assim, você não gasta tanto. Claro que um vai ser mais caro do que os que vai chegar, vai ser mais caro que os que vão sair, a maioria, mas dá para você tapar um pouco o buraco ali e não fazer um rombo tão grande nas finanças do clube. E o United tem aval, assim, tem gastado bastante no mercado e eu vejo que de forma totalmente equivocada. Você vê aí atacantes ultimamente como o Højlund, como o Zirkzee, gastou no Mount que nem joga, gastou no Eriksen que também não joga, o Shaw já está no clube e não joga, então são jogadores aqui que você nem questiona muito o nível técnico, são jogadores que você questiona o tempo de jogo, são jogadores que não jogam. E quando jogam, que é o caso do Zirkzee e do Højlund, são totalmente questionáveis, entendeu? Então é isso o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado sobre essa minha visão sobre o Manchester United. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para demais notificações.